pessoas produtivas, como é que nós estamos? Deixa eu fechar essa janela que tá um friozão. Eu tô aqui com o meu look à paisana, porque agora eu tô só nesses conjuntinhos. Porque daqui a pouco eu já vou sair pra projetos individuais, então não preciso estar com roupa de trabalho. Só que antes queria conversar com você sobre algumas coisas, todas elas sobre a questão do comercial. Na semana passada, eu atendi uma mentorada que perdeu um grande cliente. Ela trabalha com clientes recorrentes, ela perdeu um grande cliente e ela não tinha leads para trabalhar. Ela não tinha nenhuma pessoa que tivesse entrado em contato com ela e pedido informações que ela não tivesse dado e que daí ela pudesse fazer. Sabe o que é? Nada. Ou seja, da onde que ela ia tirar alguém ou alguéms que pagassem aquela receita que ela perdeu? Não tinha. Por quê? Porque ela não tinha o comercial como parte da rotina dela. Aí a gente teve que fazer toda uma análise de mercado e criar um produto. Não ter trabalhado bem o comercial dela de forma cotidiana, ela conseguiu uma coisa ainda mais complicada, que é o fato de também não trabalhar bem o marketing online. Então ela estava trabalhando bem o marketing dela offline, no presencial, através de networking e tudo mais, mas online não. E aí o que acontece? Ela não trabalhou a autoridade dela. Ela não foi vista por outras pessoas. Então não tinha ninguém ali na fila para se tornar cliente dela, querendo, só esperando uma oferta para entrar. Não tinha ninguém. Por quê? Porque ela não gerou desejo, não desenvolveu autoridade, não teve tarefas estratégicas, teve só tarefas operacionais. Ela simplesmente atendeu as demandas dos clientes que ela tinha. Ah, isso é pouco trabalho? Não, isso é muito trabalho. E aí o que acontece? Ela teve a falsa sensação de produtividade, porque ela estava gerando os resultados a curto prazo. E pior de tudo ainda, ela estava na zona de conforto. Que vocês querem cobrar mais, encher a agenda, construir escala, construir autoridade, gerar desejo se vocês não fazem o básico. Vir aqui postar stories é o quê? É ser visto, é ser lembrado. Como quem? E isso a gente vai falar lá no workshop dia 9. Mas, gente, é o básico, conceito básico de gestão de projetos para empreendedores. Preciso garantir que eu esteja fazendo tarefas comerciais, porque é o comercial que põe dinheiro na mesa. É o comercial que pega uma pessoa que viu um vídeo legal que eu postei e me diz que legal. E aí eu vou lá e converto ela para uma cliente minha de alguma coisa que eu venda. E outro princípio básico da gestão de risco. Mesmo que eu esteja no limite da minha capacidade, e se acontece alguma coisa como a gente viu acontecer agora? E aí, tu parte da onde? Se tu não tem uma imagem bem trabalhada, se tu não tem autoridade, se tu não tem constância. Gente, é básico. Responder a caixinha, eu vou para ajudar mais no básico. Comentar um pouquinho sobre as 4 opções que eu coloquei ali, dos desafios comerciais para vocês. Assim, ó, gravem a tela, tirem print, pausem e escrevam o que eu vou falar, porque eu não quero mais gente no segundo semestre dizendo que não faz comercial, que não sabe fazer, que não sabe por onde começar. Temos aula na comunidade, tivemos um workshop sobre isso em janeiro, que inclusive lotou. Tivemos o treinamento Venda Melhor em abril. E eu tô trazendo esse assunto de novo, porque eu tô vendo que de novo vocês estão agindo como se cliente fosse uma coisa que caiu do céu. Ai, não, agora perdi um, eu vou achar outro, vai cair aqui no meu colo. Gente, nem indicação se converte sozinha. É trabalho, faz parte. Se tu não quer fazer isso, tu não pode empreender. Tu precisa ter um contrato de terceirizado com uma empresa que seja assim, ó, quase que um CLT para tu ter um pouquinho de garantia. Comunicação é o mais básico de todos. Língua portuguesa, tom de voz, dicção, boa utilização das ferramentas. Não seja aquela pessoa que usa o WhatsApp, escreve 3 palavras e dá enter. Não, escreve direitinho. Letra maiúscula, mesmo que esteja no computador. Letra maiúscula, vírgula, ponto final, tudo direitinho. Língua portuguesa aplicada à ferramenta. Atendimento ao cliente. Poxa, se tu chega numa loja, como é que tu quer ser atendido? Como se tu não fizesse nenhuma diferença, ou como alguém que tá feliz, que tá ali, que tá, né, gostando de te receber. Tem um pouquinho também de saber se colocar no lugar do outro. Eu, enquanto cliente, o que eu gosto? Então eu parto daí, aí depois eu vou vendo o que as outras pessoas gostam também. Nem pensem como uma transação comercial, né? Ah, eu estou atendendo o meu cliente. Pensa 2 pessoas conversando. Como é que 2 pessoas conversam? Elas se ouvem, elas olham no olho, elas usam o português correto, elas se adequam ao contexto. Como é que é isso que funciona? Atrai e prospecta. Estando em lugares. No offline, estando em lugares onde os teus clientes e parceiros estão. E no online, produzindo conteúdo onde eles estão também. Nas redes sociais em que eles estão fazendo o teu melhor.
adequando as demandas da ferramenta, afinal de contas, a empresa não trabalha pra ti, né? Mas sendo quem tu é de verdade. Aí tu atrai prospecta, aí vem o marketing, aí vem o branding, aí vem todas as outras questões que criam uma imagem de alguém que tal coisa. É assim que eu atraio o prospecto. Se eu ficar sentado atrás do meu computador estudando, ou lendo artigo, ou aperfeiçoando a minha técnica e não mostrar isso pra ninguém, eu não tenho como gerar desejo, eu não tenho como atrair alguém, a atenção de alguém, eu não tenho como prospectar cliente nenhum se eu ficar quieta sozinha. Posto meu treino, posto meu café da manhã, ninguém sabe o que eu faço. Não tem como. É a venda em si. Pra quem vende bem, para quem já é da área comercial ou gosta de vender, isso é mais natural. Mas mesmo para essas pessoas, quando elas vendem para si mesmas, se torna um desafio no início. Para mim também foi, para mim ainda é. É um desafio que eu supero cada vez que eu faço. Não é fácil, não é natural, mas é muito gostoso. É aquela coisa de entender que eu trabalho, eu gero uma solução, a minha solução ela tem valor e ela tem também um preço e eu preciso te vender isso porque eu não trabalho de graça. Né? Esse é o meu trabalho, é assim que as coisas funcionam. Então, se tu quiser, eu posso te entregar essa solução e funciona dessa forma e custa tanto, vamos lá, né? Sem muito sim ou não, mas sim, tá, qual é a forma de pagamento? Quando tu quer começar? Coisas mais específicas. E quanto a contornar objeções, eu acho que isso a gente pode fazer muito bem na produção de conteúdo. Tu vai contornando a objeção antes daquela objeção chegar numa conversa. É a hora que o empreendedor precisa duvidar dele mesmo. Porque a gente é apaixonado pelo que a gente faz. E aquilo que a gente sabe fazer é a nossa especialidade. Então, pessoas que sabem fazer a mesma coisa que nós são pessoas parecidas com a gente, em maior ou menor escala. Então, se eu confio no meu feeling, eu acabo gerando uma proposta para uma pessoa que não precisa, que é a pessoa que pensa que nem eu. Então, eu não posso pensar no que eu quero, no que eu gostaria. Eu preciso pensar em quem são as pessoas que precisam do que eu sei fazer e como eu crio algo que gere soluções para elas. Isso eu falo na aula 72 na comunidade, sobre como criar produtos novos. E a questão do mercado é pesquisar, é entender, é basear em evidências aquele feeling que a gente tem. Tá, eu acho que isso pode ser válido, tá, mas as pessoas estão procurando isso e quanto elas estão dispostas a pagar por isso? Já existe isso no mercado? Como eu me diferencio? Como eu falei na última aula, se eu não vou me diferenciar, não é? Precisa ter tarefas de prospecção, tarefas de atração, como a produção de conteúdo, né? Tu precisa ter tarefas de follow-up, que é a continuidade com os clientes que tu já tá acompanhando, que tu já tá conversando, né? E tu precisa ter tarefas de registro, ou seja, colocar lá na ferramenta que tu escolhe, fazer o teu CRM de modo geral, né? Tu precisa dar andamento no relacionamento com as pessoas que tu já converteu, que seria também o teu pós-venda. Então isso, assim, no mínimo é o que tu precisa. Tu precisa produzir conteúdo para atrair, tu precisa fazer uma prospecção mais ativa em lugares onde estão os teus clientes, seja isso online ou offline. Tu precisa dar continuidade nas negociações que tu tá fazendo e tu precisa fazer o registro disso e depois fazer pós-venda, né? Que é o mais importante porque é o relacionamento de verdade com o cliente que já é teu. Eu usei planilhas, mas hoje a gente usa o Trello e funciona muitíssimo bem. Inclusive a gente tem uma aula sobre o Trello lá na comunidade, que é a 54, e a gente tem também a aula 75, que é gestão de informações, onde eu mostro outras facilidades do Trello, como tu pode ter o card do cliente, tu pode subir lá todas as combinações com ele, tu pode colocar tarefas, tu pode subir documentos, subir áudio, subir o que tu quiser, etiquetar tudo direitinho e mudar de categoria sem perder nenhum registro. No celular ele funciona muitíssimo bem também, ele manda notificações, então pra mim, sem Trello, não existe comercial. Tu pode usar uma outra ferramenta, mas eu não recomendo planilhas porque é ruim de tu visualizar, porque a planilha fica tudo assim, sem níveis de leitura, níveis de atenção, tá tudo disposto igual. E no Trello tu consegue highlight aquilo que é mais importante. Teu comportamento, tu é uma pessoa resolutiva ou tu é uma pessoa indecisa? É comum que em uma negociação ou em qualquer conversa a gente espelhe no outro o nosso comportamento. Então, se tu é uma pessoa pouco resolutiva, é comum que tu espere que o outro não tá pronto, porque tu não estaria. Ou que tu espelhe no outro uma dúvida que é tua, na verdade. Então, esse é um ponto para tu observar. Outro ponto para observar é metodologia mesmo. Se tu tem dificuldade no fechamento, busca uma metodologia que te ajude nisso. Pode ser lá um spin selling da vida, tem vídeo no YouTube. Pode ser qualquer outra coisa.
mas encontra uma metodologia para tu seguir mais ou menos, porque aí tu consegue fazer um passo a passo e não ficar tanto pensando na tua cabeça. Mas eu vou te dizer que mais importante de tudo ainda é tu acreditar no produto, acreditar que tu tem um bom produto e que esse bom produto é pra essa pessoa, porque às vezes o fato de não ser pra uma pessoa não significa que teu produto não é bom, só não é pra ela. Vou contar meu projeto, tá? O meu objetivo de verdade é pegar todo o meu pessoal do comercial, Patrícia, Yasmin, Homero, Caroline, todos os outros, colocar tudo numa sala e gravar uma mesa redonda e deixar na comunidade. Esse é o meu plano. Só que toda vez que eu vou dar um andamento, acontece alguma coisa que dá errado. Mas eu tô tentando, vai sair. Nós teremos sim mais aulas sobre isso, mas comercial eu gosto de fazer prática. Então a gente vai ter mais movimentos estratégicos mensais sobre comercial, a gente vai ter mais edições do Venda Melhor, a gente vai ter mais workshops sobre isso. Então é uma coisa que cada vez que eu aprendo algo novo eu trago pra vocês, mas sim, a gente vai expandir muito, quem sabe no futuro até um módulo inteiro de vendas lá dentro. Não sei se é teu caso, né? Mas eu já atingi várias das minhas metas do ano agora no primeiro semestre. Atingir meta é uma coisa muito maravilhosa, né? Só que depois que a gente atinge uma meta, a gente precisa saber o que fazer depois disso, né? E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Hoje, às 9 horas, na aula de número 87 da Comunidade Fortuna. Agora todo mundo já sabe qual é o chimas mais importante da semana. Eu até já tomei uns 3 ou 4 aqui, enquanto terminava de ajeitar as coisas. O tema da nossa aula de hoje vem para contribuir com aquilo que nós conversamos no final de semana, sobre as metas que já foram concluídas. Porque sim, quando a gente conclui uma meta, a vida continua e a gente não pode se perder, até porque se a gente esquece que existe um novo momento pós-meta concluída, a gente se sobrecarrega e volta para uma vida de andar em círculos e improdutividade. E é para evitar esse cenário, porque quando a gente conclui uma meta, a gente quer viver melhor, que eu preparei a aula de hoje. Te espero em 10 minutos. Concluída com sucesso. O que é este sol? O que é o privilégio de ensinar o que eu sei fazer para clientes que eu amo, sentadinha na minha casa, com a minha meia de inverno, no sol, tomando meu chimarrão com meu bebê aqui. Meu Deus do céu. Obrigada. Quem não assistiu, link na bio, né? Já sabe. Vocês viram? O tema da nossa aula de hoje foi sobre o que fazer quando a gente conclui as metas, né? Porque algumas metas a gente conclui, várias a gente conclui, às vezes a gente conclui até todas dentro do prazo ou em outros momentos. E aí o quiz de hoje vem justamente sobre isso. Vamos lá. Quando eu concluo uma meta, eu tenho maior probabilidade de me sobrecarregar. Verdadeiro ou falso? E por que é verdadeiro? Pelo mesmo motivo que pessoas que não fazem movimento estratégico se sobrecarregam e não constroem resultados, por falta de saber o que fazer. Como nós estamos muito acostumados a fazer as coisas só para atingir uma meta, quando a gente atinge uma meta, especialmente se ela não estiver conectada a próximos passos, a próximos degraus em direção ao topo da escada, nós tendemos, agora tá tudo resolvido. Sabe time de futebol quando faz 3-0 no primeiro tempo e aí depois fica só de zoeira até terminar o jogo? Mais ou menos assim. Só que a nossa vida é impactada por 200 milhões de fatores externos. E esses fatores externos nos trazem até demandas que não são nossas, nos trazem ideias, nos trazem uma infinidade de coisas. E é com isso que a gente acaba se sobrecarregando. Porque a gente sai do centro da própria vida e começa a fazer qualquer outra coisa que surja. Então, sim, metas concluídas também apresentam um risco para sobrecarga. De almoço e documentário, tô assistindo agora o documentário do Michael Jordan, que a Elo sugeriu no workshop lá no Instituto semana passada. E é realmente muito bom. E agora eu vou voltar aqui com vocês para conversar, encerrar esse assunto da sobrecarga, né? Porque tem algumas coisinhas ainda que eu quero pontuar para ajudar vocês, porque eu quero seguir fazendo sequências práticas que ajudem, assim, pra gente pôr a mão na massa e progredir juntas. Bom, para pensar essa abordagem da relação entre reconhecimento e sobrecarga é até injusta, porque tu dá conta de fazer as coisas que tu quer fazer, tu gera soluções, tu é reconhecida por isso, então, poxa, tu tem aquele reconhecimento das outras pessoas de que tu é alguém que resolve, de que tu é alguém com quem se pode contar, que é uma bandeira que eu levanto bastante, mas aí daqui a pouco isso apresenta um risco para tua sobrecarga. E isso acontece justamente porque a gente às vezes não consegue priorizar, não consegue mesmo. E outra, isso também acontece porque a gente não tem uma boa relação com todas as esferas do reconhecimento. Nós podemos reconhecer as pessoas de diversas formas e a gente não precisa só achar que
ah, fulano tá me reconhecendo porque ele tá me pedindo ajuda, então ele reconhece que eu sou alguém que sabe fazer. Não, exige um reconhecimento de outra forma, não somente dessa, porque esse reconhecimento tá custando caro. Não tenha conscientemente ou diretamente, ninguém tá livre de ter, então pode ser que mais pra frente tu venha a ter, ou também pode ser que tu já tenha e não perceba. Uma coisa muito simples, tu tá saindo de casa atrasado e um vizinho tá todo atrapalhado com o portão, com sacola, com não sei o que, tu para e ajuda mesmo estando atrasado. É isso. Só que em pequenas gentilezas, é claro que vale, né? Tu ser gentil com uma pessoa ao teu lado. Agora, quando a gente tá olhando para coisas maiores, é importante ter essa visão da gestão de projetos, especialmente trazendo a gestão de risco. Qual é o risco que eu corro se eu pausar um projeto meu para atender uma necessidade de outra pessoa? Ou qual é o risco que eu corro de esquecer dos meus projetos e ir fazer qualquer outra coisa, mesmo que inconscientemente? Ou ainda, qual é o risco que eu corro por misturar todos os projetos numa mesma relação e me sobrecarregar? Se tu te comprometer com um grupo de outras empreendedoras que também está desenvolvendo a sua carreira, assim como tu, que toda terça às 9, mesmo que tu esteja fazendo as tuas tarefas de trabalho, tu vai ouvir uma aula para melhorar a tua rotina, os teus projetos, especialmente o progresso da tua empresa? Sim, né? Tu iria. Então, é para isso que serve a comunidade de fortuna. Para que toda semana tu sente menos de uma horinha e preste atenção nos teus projetos e priorize aquilo que é importante para ti, tanto a curto quanto a médio e longo prazos. É isso que nós vamos desenvolver através da tua rotina, que já existe. A gente só vai fazendo alguns ajustes e de reflexões práticas da gestão de projetos que vão ser aplicadas para a tua realidade. E o melhor de tudo é que custa menos de R$40 por mês. Eu vou deixar o link aqui. Vocês viram ali todos os stories exatamente iguais, né? Eu falo de rotina, eu falo de hábito, eu falo de constância, é mais ou menos isso. E isso já vem acontecendo desde que eu comecei a produzir conteúdo lá em junho de 2020, então estamos aí há 4 anos nessa jornada, em alguns momentos menos profissional, em outros momentos mais profissionalmente, e hoje, graças a Deus, como uma empresária, né? Mas muitas vezes quando vocês veem a minha produção de conteúdo, vocês me fazem perguntas como: de onde tu tira as tuas ideias? Como é que tu consegue fazer essas relações? E assim por diante. Eu consigo ter essas ideias e fazer essas relações porque eu vivo o meu trabalho. Não só porque eu sou apaixonada por ele, mas porque eu estou em constante estudo, em constante práticas, estou em constante atendimento, eu observo os comportamentos das outras pessoas e balizo o que eu observo com a minha metodologia. Fazer isso sem me sobrecarregar, dizendo não para tudo que eu não quero e não preciso fazer. Eu tenho praticado o essencialismo na minha vida antes mesmo de ler o livro. Então, por que eu tenho tanto lazer? Porque eu não fico dando espaço a coisas que eu não quero fazer. Ah, churrasco, aniversário, não sei o que, se não quero eu não vou. Ah, não sei o que, não sei o que, se eu não quero fazer eu não faço. Convite, não sei o que, eu faço única e exclusivamente aquilo que eu quero fazer, exceto coisas que eu seja verdadeiramente obrigada. E eu trabalho incansavelmente para reduzir, sempre que possível, a quantidade de coisas que eu sou obrigada a fazer. Então, na verdade, dá para substituir obrigação por comprometimento. Se eu me comprometi contigo que eu vou fazer, haja o que houver. Ponto. Nesses casos, pode ser que haja determinada sobrecarga, mas eu digo não para tudo aquilo que eu não quero e não importa. Pensando que quando a gente fala de sobrecarga, essa é uma discussão muito pertinente, porque se eu preciso reduzir a minha carga de demandas, isso não é só uma questão de trabalho, isso é uma questão de escolhas em tudo. E aí vem novamente comportamento. Se eu tenho muita necessidade de agradar, provavelmente eu vou dizer sim para coisas que eu gostaria de dizer não. Se eu tenho pouco merecimento, provavelmente eu vou acabar tentando fazer mais coisas para poder depois pedir ajuda para as pessoas. Então tem várias questões comportamentais que podem contribuir para sobrecarga e a gente precisa estar muito atento a coisas que te fazem achar que tu dá conta de tudo. A primeira delas é o teu próprio comportamento. Não sei se tu sabe, mas todos nós temos um perfil comportamental e esse perfil comportamental pode nos levar a achar que a gente é meio pouco Mulher Maravilha. É o hábito. Se a tua vida inteira tu teve que dar conta de muitas coisas e mesmo te sobrecarregando, adoecendo e procrastinando algumas que não deveria, tu deu conta,
existe uma grande probabilidade de tu construir esse padrão e achar que ele vai funcionar pra sempre. O terceiro é simplesmente a falta de um método, né? Mesmo com o comportamento complicando, mesmo com o hábito complicando, se tu tiver um bom método, tu dá conta sim. É aí que entra a comunidade Fortuna, para gerir melhor a tua rotina e os teus projetos e fazendo o que importa e aprendendo a ver o que importa. Link na bio. Meus produtivos, como é que nós estamos? Quarta-feira, hoje a coisa tá meio esquisita, não temos prognóstico de muito sol, o que já me deixa preocupada. Eu tô quase a garota do tempo, né? Mas é que eu fico aqui de frente pra janela torcendo pra que venha sol e não venha muito frio. Porque, querendo ou não, ainda existem muitas pessoas desabrigadas. Hoje eu postei um vídeo falando sobre a importância de nós entendermos algumas coisas sobre nós, justamente relacionado com o meu estudo ontem à noite, né? Eu busco sempre entender o máximo que eu puder sobre mim e sobre as outras pessoas para que as minhas soluções estejam cada vez mais assertivas e levem vocês cada vez mais rápido pelo caminho que vocês querem ir. Então, eu vou deixar o vídeo aqui para vocês darem uma olhadinha, porque ele é bem pertinente, depois a gente vai aprofundar esse assunto. Falando só sobre uma ótica da pessoa, né, do indivíduo, mas ainda tem a ótica do mundo externo, como uma visão distorcida de tempo, que pode ser mais uma consequência, na verdade, de achar que dá conta de tudo. A gente às vezes acha que as coisas são mais simples do que elas realmente são, ou às vezes a gente acha que os intervalos até de deslocamento vão acontecer mais rapidamente do que eles realmente acontecem. É como se a gente talvez tivesse até uma perspectiva muito otimista das coisas. Não, isso aí em 10 minutos eu faço. E no fim não é um trabalho de 10 minutos. Ou nas condições normais de temperatura e pressão poderia ser, mas há ali vários riscos, vários gargalos e pode ser que sim, isso atrapalhe o nosso trabalho. Então tem o achar que dá conta de tudo e ainda tem o achar que dá tempo para tudo, que são coisas diferentes, mas criam os mesmos problemas. Entendimento, e antes mesmo de responder as dúvidas de vocês, eu quero contextualizar um pouquinho mais sobre os 3 motivos pelos quais a gente acha que dá conta e que tem tempo de tudo, porque talvez só aí vocês já consigam resolver algumas coisas. Na área do comportamento, a gente precisa de autoconhecimento para entender e gerar soluções para isso. Então, eu sugiro que no próprio movimento estratégico, vocês façam alguns questionamentos, como, por exemplo, desde quando eu tenho esse comportamento? Sempre foi assim? Ou é algo generalizado em todos os projetos? Ou é algo que começou há pouco tempo em todos os projetos? Ou é algo que acontece só em 1 ou 2 projetos? Isso até se aplica também para procrastinação, né? Tanto a sensação de que a gente dá conta, quanto a procrastinação podem ser respondidas e aprofundadas com esses questionamentos. Outro questionamento pertinente é: tem alguém da minha família que seja assim também? Porque muitas vezes nossas origens vêm das nossas referências. Então são questionamentos legais de tu fazer num movimento estratégico mensal ou até mesmo num anual. Na minha opinião, é o mais vilão de todos, porque ele nos dá a sensação de que, já que eu concluí, tá tudo certo. Só que conseguir concluir não é necessariamente conseguir concluir bem. Então, ok, terminei, mas poderia ter feito melhor. E eu sei que eu poderia ter feito melhor e teria me gerado mais resultados se eu tivesse feito melhor. Mas essa mania de achar que eu dou conta de tudo e programar as coisas de uma forma fora da realidade faz com que eu conclua, mas não tão bem quanto eu poderia, mas eu subestimei o poder do hábito disso ao longo do tempo. E aí a gente tem o quê? O fato de que quando a gente trabalhava para as empresas de outras pessoas, tinha uma série de departamentos que seguiam rodando mesmo que a gente parasse. E na nossa empresa, nós somos os departamentos. Mesmo quando tu já tem outras pessoas trabalhando contigo, que é o meu caso, tu é o líder. Então, o empreendedor não pode se dar a esse luxo. O hábito importa. Tudo é o que eu tenho resolvido, né, há alguns anos nessa jornada. Por quê? Quando eu tenho um método, eu consigo gerar soluções apesar dos desafios que eu tenho. Então, o planejamento descritivo, por exemplo, garante que nós tenhamos clareza do que nós realmente fazemos, para que com isso nós possamos planejar dentro deste limite. O movimento estratégico permite que a gente acompanhe as coisas que a gente faz e se elas estão ou não relacionadas aos nossos objetivos. Porque
nosso comportamento e nosso hábito podem nos levar a fazer coisas que não geram resultados. E separar tarefas e agendamentos nos ajuda a ter mais clareza ainda sobre os níveis de previsibilidade e de imprevisibilidade da nossa rotina. Esses métodos garantem que nós consigamos olhar para as nossas demandas profissionalmente, quer elas sejam profissionais, quer não. Faz com que eu olhe para os meus treinos e entenda que os treinos são agendamentos de saúde. Faz com que eu olhe para as minhas demandas de estudo e veja um objetivo frente àquilo e o impacto disso na minha rotina. Fazem com que eu consiga medir quantas páginas eu realmente li. E será que isso é o tempo que eu me propus? Porque leitura é uma tarefa e não um agendamento. Então, esse tipo de raciocínio de enxergar as coisas como demandas, trazendo processos de trabalho para o nosso dia, é a visão de projetos aplicada à rotina, e é isso que a gente faz por aqui. É isso que eu te ajudo a fazer por menos de R$40 por mês. Materiais que tu criou através de uma dúvida real de um cliente real e que vão ser reutilizados em outros momentos são ferramentas produtivas. São coisas que otimizam o teu tempo daqui pra frente, porque quando alguém vier com a mesma pergunta de novo, tu vai só mandar uma coisa que tu já criou. E isso por si só já gera profissionalismo. E essas perguntas que os clientes estão te fazendo são perguntas que já mostram que tu tá te posicionando de forma profissional. Porque ninguém tá te fazendo perguntinha, uma produtora de conteúdo, terapeuta alternativa. Não, olha o nível de complexidade das perguntas que as pessoas estão te fazendo. Isso já mostra que elas já te reconhecem como uma autoridade. Porque senão tu não receberia essas perguntas. Me assustou, sabia? Mas é mérito teu. Sim, tem. Por quê? Porque aqui na lista de prioridades, ela é a número 3. Ela vem antes do restante. Então, por que é importante essa ordem de prioridades aqui que tu mesma já fez? Para que tu saiba que no calor do momento, quarta-feira de tarde, chovendo, loucura, não sei o que, tem 4 coisas para fazer. Qual que eu vou fazer primeiro? A que se refere ao projeto mais importante. Porque é assim que tu vai liberando os fluxos de trabalho e os fluxos de processos dentro de cada projeto. É exatamente respeitando essa ordem que tu vai conseguir fazer a roda girar e ir neutralizando a sobrecarga devagarinho. Isso também gera, isso libera espaço no cérebro na hora de tomar decisão. Porque tu não vai precisar ficar pensando o que tu vai fazer primeiro. É essa ordem aqui, normativamente. E pronto. Uma simples agenda pode te ajudar muito a te cobrar menos. Não é brincadeira. Às vezes a gente só se cobra tanto porque a gente não tem clareza da quantidade, da qualidade e da importância do que a gente faz. Outras vezes a gente acaba fazendo muitas das coisas que não geram resultado ou que são responsabilidade de outras pessoas. Então a gente acaba até tendo clareza do que realmente faz, mas não sente realização por aquilo ali. Hoje é dia de análise de agenda. Eu quero que tu vá lá nos stories e me conte uma coisa. O que tu percebe sobre ti quando tu olha a tua agenda? Tu percebe que tu é uma pessoa produtiva? Tu percebe que tu é muito ocupada? Tu percebe que tu ajuda os outros? O que tu percebe? Que tu é uma pessoa que se cuida ou não? Coloca pra mim lá nos stories. E meus produtivos, hoje nós estamos mais, assim, guardando a energia, que é um dos nossos recursos universais, para os outros turnos, porque eu tenho vários atendimentos, eu quero treinar e eu ainda tenho 2 eventos. E jogo do Grêmio que eu pretendo ouvir durante um deles. Então, eu preciso assim, ficar com a minha energia bem guardadinha para eu não colapsar. Gestão de recursos. Eu leio isso, eu fico ao mesmo tempo muito feliz por tu ter tomado uma decisão de fazer diferente e muito triste porque sei que por um tempo tu deixou de lado todo o teu potencial de criar uma vida feliz. Porque quando a gente não faz um planejamento baseado nos nossos valores, nos nossos objetivos de topo da escada, o que acontece é que a gente deixa de lado todas as nossas vontades, todos os nossos desejos. E acaba desconsiderando a nossa capacidade de fazer isso acontecer. Então, que bom que agora tu tá pensando em algo diferente. Eu fico muito feliz e fico muito lisonjeada e mal posso esperar por terça que vem. Por outro lado,
Existem também as pessoas que estão dando o seu melhor, que estão fazendo tudo que está ao seu alcance e mesmo assim, mesmo sendo produtivas, estão se cobrando mais. Parece que entra num looping de mais e mais e mais e mais. E essa autocobrança muitas vezes vem da falta de clareza. E aí eu falei um pouquinho sobre isso no Reels de hoje e quero aprofundar na análise de agenda. Então eu vou deixar aqui o Reels para vocês olharem e já coloquem ali na caixinha pra gente fazer a nossa análise de hoje. Esse é o tipo de coisa que o teu eu do futuro agradece, né? Porque tu realmente tá fazendo tudo aquilo que é importante para que tu seja feliz hoje e construa a tua felicidade a longo prazo. Construa a tua realização em todos os teus projetos. Que coisa mais tarde. Agora sim, limpa, de banho tomado, arrumada, pronta para sair pro Neti. Vou responder a caixinha pra gente fazer a nossa análise de agenda de hoje. Tem que observar se tu realmente só trabalha ou se as coisas que não são de trabalho daqui a pouco tu não tá registrando na agenda. Por que eu tô perguntando isso? Porque é muito comum vocês colocarem na agenda só as coisas que são de trabalho ou de estudo e todos os outros projetos não estarem na agenda. Então é possível que só esteja te faltando clareza. Mas caso não seja, antes de a gente ver que isso é um problema de desequilíbrio, a gente precisa questionar qual é o momento da vida que tu tá. Porque na maior parte da vida, a gente vai ter sim mais demandas de trabalho do que dos outros projetos, às vezes mais demandas de trabalho sozinho do que de todos os outros projetos juntos, se nós não tivermos filhos, por exemplo. E depois disso, um outro questionamento é, ok, tu tá dando um pico de intensidade no trabalho, mas tu tá também tendo mais resultados no trabalho ou não? Então tem tudo isso antes da gente achar que tem um problema. Calma, fica tranquilo. Que maravilha. Esse é o tipo de coisa que me faz te dar o selo fortuna de qualidade. É assim que a gente gosta. Se tu ainda não está colhendo resultados disso aí, pode ter certeza que com um pouquinho mais de constância, tempo de maturação, já vai começar a colher. Porque se tá organizada, planejada, dedicada, olha, só se tu fez estratégias muito fora da realidade para não colher resultado. Esse já é o tipo de coisa que me preocupa. Porque é possível que tu não esteja dirigindo esse barco. Quem é que tá dirigindo esse barco? Se tu vive a vida que poderia ser de outra pessoa, os resultados que tu vai concluir são aqueles que poderiam ser de outras pessoas. E aí volta a nossa discussão da semana passada sobre falta de realização. Muitas vezes, nós não nos sentimos realizadas, mesmo gerando várias soluções, porque os problemas que a gente solucionou não doíam em nós, doíam em outras pessoas. Aqueles problemas que doem em nós, nós não vamos conseguir resolver se nós estivermos focadas nos problemas dos outros. E isso também tem tudo a ver com o que eu tinha falado no Reels. Nós nos cobramos quando não temos clareza. Às vezes nós cobramos mais volume quando não temos clareza de quanto volume já temos, ou outras vezes cobramos verdadeiramente a sensação de realização. Só que não é a sensação que falta, é a realização, porque a gente está fazendo algo que não faz tanto sentido. Ponto, gente. Muitas vezes as pessoas não usam agenda porque acham que agenda é só uma ferramenta de planejamento, só uma ferramenta para eu escrever o que eu vou usar, o que eu vou fazer e tudo mais, e se eu me lembro eu não preciso. Só que ela é uma ferramenta de gestão de rotina que permite também a descrição, não somente o planejamento prescritivo, ou seja, eu preciso olhar para minha agenda e ver que todos os meus projetos estão ali, e ver se eu tô cuidando de mim ou se eu não tô, se os meus resultados são condizentes com o meu esforço para eu saber se a minha estratégia tá validada ou não. É uma série de outras coisas que a agenda mostra justamente pelo seu caráter descritivo. Ela não serve só para lembrar das coisas que a gente não lembra. Ela serve para isso também. Mas antes disso, ela tem uma função descritiva fundamental. Vem o termo gestão de rotina. Eu não posso gerir o tempo. O tempo é uma coisa universal. Eu preciso gerir a minha rotina, que é algo individual e que me aproxima ou me afasta do meu topo da escada, que é conduzida por mim ou não é conduzida por ninguém. E acaba não construindo nada, só me levando a sobrecarga ou criando gatilhos para eu procrastinar. É disso que eu tô falando. E é isso que a gente resolve na comunidade. O problema não ter definidos os eventos da segunda quinzena, porque nós vamos ter uma sessão antes da segunda quinzena e aí nós vamos olhar e ver o que tá acontecendo até lá. Mas é importante ter em mente que a gente vai repetir as estratégias que deram certo em junho e que a gente pode colocar como meta para atingir essa nova meta de faturamento pelo menos 2 lugares novos por mês, porque um lugar novo por mês é pouco. Então, pelo menos 2 lugares novos por mês.
E aí esses lugares novos podem vir das pessoas novas que tu tá conhecendo ou das pessoas que tu já conhece, mas não explorou ainda todas as possibilidades. E lugares novos mesmo. A gente não tem que vender, a gente tem que ganhar dinheiro. E a venda é o caminho para isso. Se o objetivo final é ganhar dinheiro, a gente precisa ter formas que facilitem os processos. Nada facilita mais os processos do que ter uma relação próxima com as pessoas. Como tu mesmo disse, se tu entende o comportamento do ser humano, tu gera resultado. Se a gente entende que o ser humano compra mais facilmente de alguém que ele confia, que ele respeita, por que que tu não tá fazendo o teu CRM, o teu pós-venda, o teu relacionamento com o cliente antigo, se isso vai facilitar muito as tuas negociações? Quando vem alguém e te diz uma coisa, tu duvida da tua própria capacidade, do teu próprio processo, do teu próprio projeto e volta ao que aquela pessoa falou como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Só que isso não é para agradar aquela pessoa. Isso é simplesmente uma forma de sair da responsabilidade dos teus próprios projetos. Aí tu já não é mais o líder do projeto, tu é um funcionário em que alguém diz o que tu tem que fazer e tu faz. Alguém pede e tu faz. Um tirador de pedidos. Só que um tirador de pedidos não fatura 200 mil no mês. Então, é aí que tá. Ou tu vai acessar e vai construir a tua autogestão e vai ser firme com isso, ou tu vai seguir tirando pedido. Porque tu já vai estar saindo do momento de compreender o que tu tá lendo e o que tu tá escrevendo para construir isso de uma forma didática. O teu posicionamento já muda. Aí, enquanto tu faz isso, o que tu vai fazer? Um story de que tá preparando novidade. As pessoas, meu Deus, mesma coisa, eu estudo, tá estudando, por que não posta que tá estudando? E isso é uma forma de construir uma imagem de alguém que sabe o que tá falando. Sabe? Não, eu estou estudando. Não é só o treino, não é só o lazer, não é só o trabalho em si, mas sim o investimento a longo prazo. Porque quem compra até um produto educacional, quem compra um curso, não quer comprar de uma pessoa que vai lançar e não vai nunca mais mexer naquele produto. Não, quer comprar de alguém que vai seguir desenvolvendo soluções a partir dali para que o produto fique melhor e para que esteja sempre gerando soluções para aquela pessoa. Aí vem a autoridade do mais de 1 milhão. Estamos por aqui, 25ª edição do NETi. Estamos hoje aqui mais uma vez no Porsche Consulting. Eu não consigo nem falar com vocês porque eu quero dar oi pra todo mundo. A gente tava com saudade. Ter mais vontade que a pessoa. Foi o que a minha mentorada Fran falou na sessão dela na semana passada e isso me marcou muito. Às vezes a gente abre mão das nossas próprias vontades, necessidades e projetos para priorizar aquilo que talvez até alguém pediu ajuda pra gente e no final das contas a gente se frustra porque a pessoa não entregou a metade do que a gente entregou, né? Bem isso. Só que abrir mão traz leveza e muitas vezes a gente não consegue se colocar como o stakeholder correto do projeto. A gente acha que o projeto é nosso, quer ser gerente do projeto quando o projeto é de outra pessoa, ou às vezes a gente precisa sim cobrar mais porque o projeto é nosso e a gente não consegue. Então a gente precisa saber se posicionar. Eu te desejo um dia com muita leveza. E eu te desejo também que tu consiga pôr cada pessoa no seu lugar dentro de cada projeto. Em alguns projetos nós vamos ser o líder, em outros projetos nós não vamos ser e outra pessoa vai ser. E nós precisamos saber diferenciar. Coloca isso nas tuas prioridades. Quem é o líder desse projeto e qual projeto é a minha prioridade? E se tu precisar de ajuda, link na bio, mentoria. Meus produtivos, mais um dia de extrema carência por aqui de manhã. Hoje nós temos bastante coisa acontecendo também. Eu vou atender e depois eu volto aqui para responder o restante das caixinhas de ontem, porque vocês perceberam várias coisas olhando pra agenda, fiquei bem feliz com isso. E para depois a gente trazer um pouquinho de leveza para nossa sexta-feira. Tu já parou para pensar que o que une tanto o trabalho quanto os teus demais projetos é tu? E que tu tem um recurso limitado de tempo, dinheiro e energia para dividir entre todos esses teus projetos? Então, é por isso que tudo isso deveria estar na mesma agenda, porque é a mesma rotina. Não existe, por exemplo, um turno para uma coisa e um turno para outra, porque a tua mente e o teu coração vão estar o tempo todo conectando todos os teus projetos. Então, quanto mais tu tiver tranquilidade, clareza de que tudo está no mesmo ambiente, melhor para ti. Então, testa daqui a pouco colocar tudo na mesma ferramenta. Aqui a gente sugere sempre a agenda do Google,
porque pode te ajudar bastante. E claro que se tu precisar de mais ajuda, me chama. A gente tem, inclusive, na comunidade uma aula todinha ensinando a criar uma agenda no Google do zero. Por isso que tu é minha produtiva VIP, meu orgulho. Tu é um dos primeiros cases de metas anuais concluídas no primeiro semestre. Tu é o amor da minha vida. Por isso que toda vez que eu te vejo, eu faço questão de demonstrar publicamente o meu reconhecimento pelo teu progresso. Porque não somente tu está no caminho, como tu está construindo um caminho que ninguém construiu. E tu já parou pra perceber que toda vez que tu abre a boca, todo mundo para te escutar? Vocês viram que eu postei ali aquele Reels com a frase da Fran, minha mentorada, sobre a gente entender o papel de cada pessoa em cada projeto e não querer fazer pelo outro, ou daqui a pouco o contrário, né? Esperar que o outro faça por nós. Saber se colocar no seu lugar é uma coisa produtiva a se fazer. Nesse momento, no meu lugar, eu preciso dar conta de algumas coisas, sendo que eu estou dura de frio e podre de cansada. Então, a gente vai ter que ser na força da constância para ter leveza. Mas vamos ter leveza sim, porque a gente dá. Coloca um vestido e um batom vermelho e experimenta, se olha no espelho. Pra gente sair, escolhe alguma roupa. Você fica lindo usando qualquer coisa, mas se não quiser, fica aí com você. Estamos aqui hoje na casa da Eduarda, ajustando os últimos detalhes do nosso workshop na terça-feira. E eu tô com um lookinho à paisana, porque daqui a pouco eu já vou treinar. Porque eu vou treinar, eu saí com legging de treino, com tênis de treino, na chuva e tudo, porque eu vou treinar, nem que seja na força do ódio. Hoje não vai ser nem na constância, mas que eu vou, mesmo abaixo d'água. Porque essa vai ser a parte que não vai ser leve no dia. O resto do dia eu garanti com leveza, desde de manhã cedinho, e vai ser assim até de noite. E aí eu vou responder as caixinhas de vocês sobre a leveza no dia por aí. Isso é maravilhoso, porque evento envolve toda aquela energia de ficar ali concentrada naquilo ali, na ansiedade, né, na energia, no nervosismo. A gente já tá um pouco assim pra terça-feira também, então eu super entendo. E é bom porque tu vai ir pro cinema, então quer dizer, tu vai... Eu entendi que é cinema, né, pela pipoca, mas caso não seja cinema, tu vai te focar no filme, tu vai sair um pouco da realidade, trazer essa leveza de se concentrar em uma coisa que não é exatamente o que tu tá vivendo nesse momento, até pra diminuir um pouquinho a ansiedade, então com certeza vai ser ótimo. Então, vou te dizer que hoje eu queria. Hoje eu tava tão cansada de manhã que eu cheguei a chorar de cansaço. Sabe o que é isso? De tu assim, ó, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, porque tava um frio. Eu tava com a mente cansada, porque essa semana acabou que quase todas as noites eu fiz alguma coisa. E eu não gosto de ter agendamento à noite, porque eu tô atendendo mais cedo, lembram? Então, se eu pudesse, eu também hoje teria banho quente, coberta e filminho em casa. Mas eu já marquei coisa à noite e é o que eu realmente quero fazer, então tudo bem. Mas amanhã eu vou dar uma dormida até o meio-dia, eu juro. Pra mim, eu prometi pra mim isso. Então amanhã, isso que tu vai fazer hoje pra ter leveza hoje, vai chegar na minha vida amanhã e tá tudo certo. Desde que chegue entre hoje e amanhã tá dominado. Eu tava conversando com a Duda sobre isso hoje mais cedo, porque a gente tem demandas fixas e tem demandas variáveis. E às vezes, num pico de demanda, como por exemplo agora que a gente tá pré-evento, a gente parece que esquece que isso é normal. E aí o comportamento de ansiedade vem. E aí tu fica, meu Deus, tem que fazer de uma vez, tem que fazer de uma vez, tem que fazer de uma vez. Tentando trazer pra realidade uma pressa que não é da realidade, é uma coisa que a gente tá sentindo só. Então, parece que uma coisa simples vira uma coisa complexa, porque a gente emocionalmente depositou uma expectativa e uma ansiedade ali que não existe. Então, essa tua reflexão de, não, eu vou fazer com calma, sem pressa, é fundamental, especialmente porque às vezes a gente tem a realidade de poder fazer com calma. A gente é que complica tudo, né? Música, pra mim, é fundamental. Eu trabalho ouvindo música o tempo todo. Agora até a Duda parou a música aqui pra eu conversar com vocês, mas é o tipo de coisa que eu adoro, que me facilita muito e traz leveza pro dia. Por isso que, né, sexta-feira a gente canta. Inclusive, eu tô esperando os stories de vocês cantando também, porque... Tá, eu não me abalo em passar vergonha, né? Mas... seria legal se a gente pudesse passar vergonha junto, né? Porque ouvir uma musiquinha, dar uma cantadinha, mesmo quando a gente erra a letra, eu sempre sei só, acho que uns 20% da letra das músicas, mas tudo bem, o que vale é a emoção. E cafezinho, chimarrão, ainda mais no frio que tá em Porto Alegre hoje, eu tô com casacos, eu não tô com um casaco, tô com vários casacos.
E eu detesto usar um monte de roupa, então pra vocês terem uma noção do frio que tá aqui hoje. A questão da leveza quanto às pessoas, né? As pessoas da nossa vida, elas podem ou trazer mais leveza ou complicar tudo. Todo mundo tem aquele amigo que traz uma vibe boa, que facilita, e aquele amigo que parece que pra toda solução ele traz um problema, né? Que ele só senta contigo pra falar de estresse. E também tem o cliente que é assim, porque isso é do ser humano, independente da relação que a gente tiver, né? E aí no Reels ali que eu compartilhei com vocês falando sobre isso, a frase da Fran pra mim fez total sentido, porque às vezes a pessoa é uma pessoa que cria problemas, mas a gente cria solução. E aí a gente perde a leveza que a gente se esforçou pra construir, pra tentar ir lá resolver um problema de uma outra pessoa que ela não quer resolver. Porque se ela quisesse, ela já teria resolvido, né? Então, poxa, às vezes a gente realmente perde o senso de prioridade e daqui a pouco tá fazendo coisas pra outras pessoas e aí realmente não é fácil construir leveza, requer uma decisão, requer acompanhamento, requer constância. E aí tu vai lá e vai pôr a perder pra quê, sabe? Precisa construir relações consistentes. E isso tá dentro do projeto Relacionamentos, que é um projeto individual e todo mundo tem. E dentro do projeto de relacionamentos, nós somos o gerente, nós somos o líder desse projeto. Então, nós temos que dar o tom, nós temos que criar a base. Se na nossa rede de apoio as pessoas estão mais nos trazendo problemas do que nos gerando soluções, é nossa responsabilidade tanto dar limite, quanto modificar as coisas dali pra frente. É nossa responsabilidade também pensar sobre por que essas pessoas estão fazendo isso, que liberdade eu dei. E aí vem uma frase que eu sempre digo, que é: as pessoas só fazem com a gente o que a gente deixa. Então, se as pessoas estão trazendo caos pra vida da gente, a gente deixou. E se as pessoas estão trazendo soluções, a gente deu abertura. Então, essas reflexões a gente precisa saber fazer. E se na nossa rede de apoio a gente precisa de ajustes, a gente precisa, então, expandir essa rede de apoio. A gente precisa, então, fazer networking, fazer conexões novas, conhecer gente nova no tom que a gente quer. Por isso, porque eu sei que quando a gente tem facilidade, a dificuldade é constância. E quando a gente não tem facilidade, a gente precisa da metodologia. Então, de um jeito ou de outro, a gente precisa de alguém especialista para nos orientar. E é por isso que a Kátia, minha amigona e rainha do networking, especialista em networking, que criou metodologias genuínas sobre isso, vai ser a nossa convidada deste mês na comunidade, com o tema de que networking não é algo que tu faz, mas sim algo que tu vive. Eu vou deixar o card aqui pra vocês darem uma olhadinha e já colocarem na agenda, né? Pelo amor de Deus. Das minhas relações, eu sou a criatura que tá sempre levando aquilo que contribuiu para as outras pessoas. Então, conhecer a Kátia contribuiu muito pra mim, tudo que eu aprendo com a Kátia contribui muito pra mim e pra empresa. Então, eu tô sempre fazendo conexões e levando isso pra outras pessoas. E a comunidade é a tradução disso em um produto que ajuda outras pessoas também. Então, se na minha rede de apoio eu agrego isso, eu abro portas para que as outras pessoas façam isso também. Então, sempre que alguém vê algo que é pertinente, que é produtivo, que é relevante, me manda. E assim a gente vai criando essa rede em que todo mundo compartilha coisas relevantes e pertinentes. Então, é isso que a gente faz na comunidade. E se tu não tem isso, não somente se tu não faz parte da comunidade, mas se no teu grupo de amigos, de colegas, na tua rede de apoio, isso não faz parte da cultura, precisa começar a fazer. Isso otimiza tempo e desenvolve. Estar em um ambiente que promove a educação, te ensina a gerir melhor a tua rotina e os teus projetos e te promove acesso a profissionais que contribuem com todas as participantes, que vão contribuir contigo também. Ou seja, um ambiente que te otimiza tempo, te aproxima das coisas todas e tem pessoas que trazem leveza. Meu Deus do céu, isso deveria custar milhões e custa menos de R$40 por mês. Então, se tu tem esse investimento hoje, e se tu tem, não somente olhando para o financeiro, mas investimento de tempo e de energia para verdadeiramente melhorar os teus projetos, os teus resultados, para manter uma rotina produtiva que verdadeiramente proporcione o teu progresso, faz favor, né? Quando a gente tem uma quebra, a gente não acessa mais facilmente aquilo que a gente estava construindo antes. Tu vinha numa crescente, só que houve uma quebra. E esse hiato todo desse período te tirou do centro do teu trabalho. Então, aquela crescente estagnou. E aí, agora, tu não volta de onde tu parou, tu volta lá de trás. Então, tu precisa novamente construir e acessar essa comunicação que tu vinha desenvolvendo, esse contato que tu vinha desenvolvendo, esse posicionamento não somente de biomédica, mas o posicionamento de empresária,
de quem vende, de quem produz conteúdo, de quem faz conexões. Bem que a gente falou, parece que eu tô por fora. Sim, porque tu esteve nesse momento. E tudo bem. A gente vai usar o planner de mesa e eu pensei que ele vai funcionar bem pra ti, porque ele vai funcionar como um mural, só que vai estar na tua mesa pro paciente não ver. Mas ele é pra funcionar como uma ferramenta pra tu visualizar o teu planejamento comercial. Não é uma ferramenta de gestão de rotina, pelo amor de Deus. Contar a história pela perspectiva de todas as pessoas envolvidas fortalece os valores de integridade. Porque os clientes, ótimo, mas para os clientes a gente sempre dá o nosso melhor. Como a gente é com os nossos funcionários. Então os funcionários vão contar como a gente é. E aí depois os fornecedores, como tu bem disse, porque os fornecedores são as pessoas de quem nós somos clientes. Então como nós somos como clientes? Nós pagamos em dia? Nós somos comprometidos com a nossa entrega, nós somos, né? Como nós somos? Os vizinhos, as pessoas que estavam ao lado, nós passamos por cima como um rolo compressor ou nós fomos respeitosos? Então, todos esses relatos, todas essas perspectivas agregam valor à justificativa, à comprovação de integridade da empresa ao longo desses anos. Existe uma coisa que a gente não pode controlar e é o tempo, por isso que não existe gestão de tempo, né? Então, tu tem ali os meses do ano, tu tem os meses que tem mais casamentos, os meses que tem menos casamentos, os meses que tem mais tal coisa, os meses que tem menos tal coisa. E aí tu vai desenhar os teus produtos respeitando esse cronograma. Por exemplo, janeiro, fevereiro e março, tu pode pegar por trimestre. Eu vou trabalhar mais a venda de um produto de casamentos. E aí eu vou ter como produto, como público-alvo, pastores, enfim, celebrantes de religiões que não têm uma boa comunicação e que precisam disso. Porque nem todo líder religioso tem uma boa comunicação.